Essa mulher estava voltando para casa com sua família quando 2 homens tentaram assaltá-los. No entanto, em um ato de coragem, ela impediu o crime. Por incrível que pareça, ela não foi a única a realizar um ato heróico, como, por exemplo, esse homem que impediu uma mulher de sofrer um acidente. Em Walnut Hills, Cincinnati, uma situação de risco foi evitada por um ato rápido e decisivo. No dia 26 de janeiro de 2020, uma mulher, distraída com o celular, caminhava sem perceber que estava prestes a entrar na trajetória de um veículo em movimento. O incidente foi registrado por uma câmera veicular pertencente a Jacob Klaus. O registro mostra seu vizinho, Chris, transitando pela rua quando notou a mulher absorta na tela do telefone. Ao perceber o perigo iminente, ele reagiu instantaneamente. A gravação revela o exato momento em que a mulher avança para a via sem notar a aproximação de um carro branco. Chris, atento à situação, corre em direção a ela tentando alertá-la. Diante da falta de reação, ele a segura firmemente e a puxa de volta para a calçada, evitando o impacto. Na noite de 6 de maio de 2013, um evento de grande relevância ocorreu em Cleveland, Ohio. Amanda Berry, Gina DeJesus e Michelle Knight foram resgatadas após anos de cativeiro em uma residência localizada na Seymour Avenue. O caso envolveu o sequestro das 3 mulheres por Ariel Castro, que as manteve sob condições de extrema restrição e sofrimento. O desfecho dessa história foi resultado direto da intervenção de um civil, Charles Ramsey, que atendeu aos pedidos de socorro de Amanda Berry. Durante a noite do resgate, Ramsey ouviu gritos vindos da casa ao lado. Ao se aproximar, percebeu uma mulher tentando abrir a porta sem sucesso. Ele auxiliou na remoção da barreira e permitiu que Berry escapasse e chamasse a polícia. A chamada ao serviço de emergência confirmou sua identidade e desencadeou a operação de resgate, que resultou na libertação das demais vítimas. A polícia chegou ao local e deteve Ariel Castro, posteriormente condenado a múltiplas penas de prisão perpétua. A investigação revelou que ele havia mantido as mulheres em cativeiro por mais de uma década, impondo-lhes condições desumanas. O papel de Charles Ramsey foi amplamente destacado. Seu testemunho sobre o ocorrido ganhou notoriedade nacional e internacional. Sua entrevista, concedida a uma emissora de televisão local, viralizou rapidamente, sendo reproduzida em diversos canais de comunicação. A espontaneidade de seu relato e sua atitude decisiva fizeram dele uma figura central na narrativa do resgate. As vítimas receberam apoio psicológico e assistência para a reintegração à sociedade. Amanda Berry e Gina DeJesus publicaram um livro detalhando suas experiências, enquanto Michelle Knight também compartilhou sua história através de uma obra literária. Na cidade de Perth, na Austrália, um passageiro ficou preso entre a plataforma e um vagão de trem durante o horário de pico. O incidente ocorreu quando o homem tentou embarcar e sua perna ficou presa no espaço entre o trem e a plataforma. A situação exigiu uma resposta rápida para evitar ferimentos graves ou complicações. A equipe da Transperth identificou imediatamente o problema e tomou medidas para garantir a segurança do passageiro. O condutor do trem foi alertado para evitar qualquer movimentação do veículo enquanto a equipe operacional avaliava possíveis soluções. No entanto, o espaço restrito e a posição do passageiro tornaram a extração um desafio. Diante da urgência da situação, passageiros que estavam no local foram mobilizados para uma ação coordenada. Com a ajuda de dezenas de pessoas, foi aplicada força na lateral do trem para incliná-lo levemente, criando espaço suficiente para que o homem pudesse ser retirado. O esforço coletivo exigiu mais de uma tentativa, mas a estratégia foi bem sucedida. Uma ambulância foi acionada para avaliar o estado de saúde do passageiro. No entanto, os primeiros relatos indicaram que ele não apresentava ferimentos graves. Após a liberação, o funcionamento do sistema ferroviário foi retomado sem comprometer a operação da linha. Na cidade de Dayton, Ohio, um episódio de extrema violência colocou dezenas de pessoas em risco. Durante um ataque a tiros em um bar, um casal foi surpreendido pelo som dos disparos, iniciando uma fuga desesperada. O atirador, identificado como Connor Betts, abriu fogo do lado de fora do estabelecimento,
atingindo múltiplas vítimas antes de ser neutralizado pela polícia. No meio da confusão, Brittany Dungey caiu no chão e, durante o ataque, Cameron Crowder, de 24 anos, reagiu instintivamente ao ver sua namorada em perigo. Sem hesitar, ele se lançou sobre ela para minimizar a exposição aos disparos e, em seguida, a arrastou para trás de uma barreira de concreto, garantindo uma proteção adicional. O ataque teve uma duração extremamente curta, sendo interrompido pelas forças de segurança em menos de 1 minuto. No entanto, nesse breve intervalo, 9 pessoas perderam a vida e diversas outras ficaram feridas. Apesar da proximidade com o atirador e do alto risco de serem atingidos, Crowder e Dungey saíram ilesos. O casal havia saído naquela noite para comemorar um momento especial. Poucas semanas antes do incidente, haviam se tornado pais. Era a primeira vez que deixavam o bebê para aproveitar um momento a sós. A ocasião, que deveria ser de descanso e descontração, foi subitamente transformada em uma luta pela sobrevivência. A investigação do caso revelou detalhes sobre o histórico do atirador. Informações obtidas com uma ex-namorada indicaram que ele já havia manifestado comportamentos violentos e declarações perturbadoras. Em depoimento, a mulher relatou que Betts demonstrava raiva constante e mencionava o desejo de ferir outras pessoas. Entretanto, não havia indícios concretos que pudessem prever a dimensão do ataque. Nas primeiras horas da manhã de 9 de setembro de 2021, uma jovem caminhava por um beco ao lado de um canteiro de obras, próximo ao quarteirão da East Las Olas Boulevard, em Fort Lauderdale. Sem perceber que estava sendo seguida, ela mantinha um ritmo acelerado, vestindo roupas pretas, tênis brancos e carregando uma mochila. Imagens de câmeras de segurança registraram um homem se aproximando em um trote leve. Em poucos instantes, ele aumentou a velocidade e alcançou a vítima. O ataque ocorreu rapidamente. Em meio ao confronto, a vítima tentou gritar por ajuda e resistiu. O homem tentou segurá-la pelas pernas, intensificando a luta. No entanto, um indivíduo que se encontrava em um estacionamento próximo testemunhou a cena. A presença do observador interrompeu a ação do criminoso, frustrando a tentativa de sequestro. O homem fugiu do local antes da chegada das autoridades. As imagens registradas pelas câmeras e o testemunho do cidadão que interveio foram fundamentais para a investigação. A polícia de Fort Lauderdale investigou o caso por quase um mês antes de esgotar todas as pistas disponíveis. Na costa norte de Oahu, Havaí, uma mulher foi arrastada para o mar após ser atingida por uma onda que invadiu as rochas. O impacto a empurrou para dentro da corrente, onde as águas agitadas dificultavam qualquer tentativa de retorno à segurança. Entre os presentes na praia, Mikey Wright, surfista profissional, percebeu a situação crítica. Wright estava filmando a paisagem e aproveitando o momento quando notou o incidente. Sem hesitar, atravessou a cerca correndo em direção à vítima. O surfista de 24 anos alcançou a área de rebentação e se lançou nas ondas. Wright conseguiu segurar a mulher e transmitir orientações para que ela mantivesse a calma e não soltasse sua mão. Outros espectadores tentavam ajudar, mas a intensidade do mar impedia uma aproximação segura. Quando o resgate se aproximou da areia, eles ajudaram a puxá-los para um local seguro. A vítima, apesar do susto, não apresentou ferimentos graves. Agradeceu insistentemente ao surfista e demonstrou surpresa pelo que havia ocorrido. Wright, que estava na ilha para disputar o evento Billabong Pipeline Masters, enfatizou que o salvamento foi resultado de experiências adquiridas ao longo dos anos. Criado em Culburra Beach, Austrália, ele e sua família conviveram com condições semelhantes e presenciaram vários incidentes relacionados a correntes marítimas. Apesar do reconhecimento, Wright destacou que os verdadeiros heróis são os salva-vidas que atuam diariamente na região. Durante o resgate, a equipe de emergência estava envolvida em outro atendimento em um ponto diferente da praia. Em Yuncheng, cidade localizada na província de Shanxi, no norte da China, um homem demonstrou grande rapidez ao evitar um acidente que poderia ter sido fatal. O incidente ocorreu quando uma idosa atravessava a rua e, sem perceber, entrou na zona cega de um caminhão em manobra de ré. O veículo continuava a se movimentar,
colocando a mulher em risco iminente de ser atingida. Wu Bingchen, um comerciante de 25 anos que administra uma loja de decoração automotiva nas proximidades, percebeu a situação e agiu imediatamente. Com grande velocidade, ele correu em direção à mulher e conseguiu puxá-la para fora da trajetória do caminhão, evitando uma colisão. Apesar da gravidade das ocorrências, a mulher não sofreu ferimentos. Na tarde de 16 de março de 2023, uma tentativa de assalto foi registrada no bairro Santa Inês, localizado na zona leste de São José dos Campos. O incidente ocorreu em frente à residência de um casal, que foi abordado por 2 indivíduos disfarçados com uniformes de garis. As câmeras de segurança instaladas na propriedade captaram toda a ação. Os criminosos se aproximaram do casal com a intenção de realizar o roubo, mas a situação não se desenrolou conforme esperado. A mulher reagiu rapidamente, surpreendendo os assaltantes, que fugiram às pressas sem concretizar o crime. A polícia militar foi acionada imediatamente após o ocorrido. O caso está sob investigação para identificar e capturar os suspeitos. Uma situação de alto risco ocorreu em Boynton Beach, Flórida, quando um veículo desgovernado atravessou um cruzamento movimentado em meio ao tráfego intenso. A motorista, Lori Habior, estava inconsciente ao volante devido a uma emergência médica. O evento começou quando Janete Rivera, colega de trabalho da condutora, percebeu a situação e correu em direção ao carro. Sem conseguir deter o veículo sozinha, ela sinalizou para outros motoristas, buscando ajuda imediata. 5 pessoas abandonaram seus automóveis e uniram esforços para conter o movimento do carro. A cooperação espontânea dos envolvidos foi crucial para evitar um acidente de maiores proporções. Com o veículo ainda em movimento, uma das testemunhas encontrou um halter dentro de seu carro e o entregou a um dos voluntários. Utilizando o objeto, ele quebrou uma das janelas do automóvel, permitindo o acesso ao interior. Enquanto isso, diversas chamadas para os serviços de emergência foram realizadas, garantindo que a assistência médica chegasse rapidamente ao local. A condutora, uma costureira da região, explicou que o episódio ocorreu após ingerir medicamentos sem alimentação adequada, o que levou à desidratação e perda de consciência. O momento crítico se deu quando o carro atingiu um meio-fio, alterando sua trajetória e levando-o a invadir a via oposta. Sem memória dos acontecimentos imediatamente anteriores, ela não percebeu quando deixou o trabalho e entrou em trânsito. Entre os indivíduos que prestaram socorro estava o sargento do Exército dos Estados Unidos, Juan Chaves. Ele atravessou o fluxo de veículos para auxiliar na contenção do carro. De acordo com seu relato, a decisão de agir foi instintiva e voltada exclusivamente para garantir a segurança da motorista e dos demais condutores da via. O Departamento de Polícia de Boynton Beach iniciou uma campanha para identificar todos os envolvidos no resgate e reuni-los com a condutora, que expressou profunda gratidão pelo auxílio prestado. Na noite do dia 1 de outubro de 2017, um evento trágico marcou a cidade de Las Vegas. Durante o Route Harvest Festival, um homem posicionado no 32º andar do Mandalay Bay Resort and Casino abriu fogo contra milhares de pessoas reunidas para assistir ao show. O ataque resultou em 58 pessoas sem sinais vitais e quase 500 feridos. Em meio ao caos, diversas ações heróicas ocorreram, protagonizadas por indivíduos que arriscaram suas vidas para salvar outras pessoas. Um dos momentos registrados em vídeo envolveu um taxista chamado John Zerquera Jimenez. Enquanto dirigia pela cidade, um homem entrou desesperado em seu veículo, informando que sua filha, Ashley Moville, estava no local do ataque e precisava ser resgatada. O pai, aflito, pediu ao motorista que o levasse até próximo ao festival, onde Ashley e seu marido aguardavam em meio à confusão. Zerquera Jimenez, compreendendo a gravidade da situação, acelerou sem hesitar em direção ao ponto de encontro. Durante o trajeto, o pai entrou em contato com a filha pelo telefone, orientando-a a manter a calma até sua chegada. O motorista, recusando qualquer pagamento adicional pelo ato, enfatizou que faria aquilo por solidariedade,
pois também era pai. Ao chegarem ao destino, Movil e seu marido correram para o táxi, seguidos por um grupo de pessoas em pânico. Zerquera Jiménez incentivou que entrassem o máximo possível no veículo, antes de sair rapidamente da área de risco. Get in! Get in! Everybody get in! Jump to the car. If you want to stay alive, jump to the car. Get that other girl around the front. Após levar o grupo para um local seguro, o taxista retornou à cena para ajudar mais pessoas. Na mesma noite, conseguiu resgatar outros 5 indivíduos, transportando-os para longe do perigo. No dia seguinte, Movil enviou uma mensagem ao motorista, expressando sua gratidão pelo socorro prestado em um momento tão crítico. Em um dia comum, em Warren, Michigan, Jen Gottschling, acompanhada de uma amiga, desfrutava de uma refeição no restaurante Leo's Coney Island. Enquanto saboreava um prato com queijo saganaki, algo aconteceu. Jen começou a asfixiar. Inicialmente, ela achou que estava tudo bem, mas logo percebeu que não conseguia mais respirar e entrou em pânico. A situação ficou crítica e, em uma tentativa desesperada de recuperar a respiração, Jen levantou-se de sua cadeira, chamando a atenção de outros clientes no restaurante. Entre essas pessoas estava Falicia Clark, uma mulher com formação em primeiros socorros e técnicas de salvamento. Quando percebeu o que estava acontecendo, Falicia não hesitou e rapidamente se dirigiu até Jen para prestar ajuda. Com agilidade, Falicia aplicou a manobra de Heimlich, técnica vital para desobstruir as vias aéreas de uma pessoa engasgada. Estava preparada para enfrentar esse tipo de emergência. Ela fazia cursos de atualização anual sobre técnicas de resgate, e foi essa preparação que possibilitou uma intervenção eficaz no momento crucial. Embora tenha ajudado de forma decisiva, Falicia não se considera uma heroína. Em uma entrevista, ela destacou que estava simplesmente no lugar certo, na hora certa. Após a ação decisiva de Falicia, Jen conseguiu recuperar a respiração e foi socorrida, aliviada por ter sido salva antes que o pior acontecesse. Ao refletir sobre a experiência, Jen revelou o quanto o medo pela sua vida foi intensificado pela preocupação com seus filhos e com o fato de estar cuidando do marido Danny, diagnosticado com câncer pulmonar em estágio avançado. Em Pitkin Avenue, em Nova York, câmeras de segurança registraram uma cena angustiante. 2 mulheres idosas caminhavam pela rua quando, de repente, um homem desconhecido as atacou brutalmente. Sem tempo para reagir, as mulheres foram derrubadas no chão por golpes violentos. A situação parecia desesperadora, mas o que o homem não previu foi a presença de um herói. A história de coragem se desenrolou quando um homem em situação de rua, que testemunhava o ataque, decidiu agir. Sem hesitar, ele se lançou em direção ao homem, interrompendo o ataque e o imobilizando no chão. O homem sem teto não apenas agiu para defender as vítimas, mas também conseguiu segurar o criminoso até que outros presentes no local pudessem contatar a polícia. Após prender o homem sem teto se dirigiu até as 2 mulheres para verificar se estavam bem. Ele também prestou esclarecimentos às autoridades, que chegaram rapidamente ao local e efetuaram a prisão do homem responsável pelo ataque. O criminoso foi levado à delegacia, enquanto as mulheres foram socorridas e encaminhadas a um hospital próximo para tratamento de ferimentos leves. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.